Meus amigos, minhas amigas, o nosso endereço na internet no YouTube, varelajonas71@gmail.com, jonasvarela1, jonasvarela19, @jonasvarela1374, 1374. E o nosso programa de variedades, Varela Show, na Rádio FM Benfica, a primeira emissora rádio TV sintonizada, levada ao ar em um shopping center no Brasil. É aqui em Fortaleza, Ceará, no Nordeste da República Federativa do Brasil, na América do Sul. Nosso programa vai das 10 da manhã até meio-dia, das segundas às sextas-feiras. Rádio FM Benfica, mais vida no seu dia. Shopping Benfica, compre bem, faça o bem. Meus amigos, nossos assuntos são diversos, variados. No momento é religião. Nós estamos realizando a leitura da Bíblia Sagrada em todos os seus livros, capítulos e versículos, e as explicações dos mesmos constando aqui na própria Bíblia. Então, incentivando essa leitura das Sagradas Escrituras. Nós já chegamos até aqui, nós já realizamos a leitura da primeira parte da Bíblia Sagrada, o Pentateuco, são os 5 primeiros livros, Pentateuco, a palavra grega significa 5 livros, são os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, E os judeus têm lá como Torá, esses 5 primeiros livros, do Pentateuco. Torá em grego significa lei, Bom, e depois aí nós chegamos na segunda parte da leitura da Bíblia Sagrada, que são os livros históricos. Concluímos as leituras do primeiro livro histórico, Josué, depois Juízes, e agora estamos em Ruth, terceiro livro. O Josué, que é o primeiro entre os livros históricos na segunda parte da Bíblia Sagrada, ele é o 6º livro do Antigo Testamento na nossa contagem geral. Juízes é o 7º e Ruth é o 8º, Juízes é o 2º livro histórico, que é o 7º na contagem geral, e Ruth é o 3º livro histórico e o 8º na nossa contagem geral. Bom, e no nosso vídeo anterior, no último vídeo, nós realizamos a leitura das explicações do livro de Ruth até o versículo, vamos dizer aqui, 14, Até o versículo 14. Hoje nós concluiremos as explicações do livro do segundo capítulo do livro de Ruth, a partir do versículo 15 até o versículo 23, Vamos fazer a leitura. Então, o livro de Ruth, a luta dos pobres pelos seus direitos, é o 3º livro histórico, Então, vamos para as explicações do capítulo 2, o 2º livro, do 2º capítulo, versículos 15 a 23. O versículo 20 lembra que Boaz tem o direito de resgate. Trata-se aqui do dever dele em socorrer o parente em situação difícil. O texto parece misturar 2 costumes. Primeiro, o resgate, pelo qual o parente próximo deve impedir a alienação do patrimônio da família. Entre parênteses, capítulo 4, versículo 4, conforme Levítico, capítulo 25, versículos 23 a 25. E, segundo, o levirato, que obriga o irmão do falecido a desposar a viúva, a fim de perpetuar a descendência e o nome do irmão morto. Entre parênteses, capítulo 4, versículo 5,
aqui não está bem explicado se são versículos 4 e 5, mas está entre parênteses capítulo 4, não, 4,5 e ponto e vírgula, conforme Deuteronômio capítulo 25, versículos 5 a 10. Se não for, vejam bem aí, se não for capítulo 4, versículo 5, são os capítulos, são os versículos 4 e 5, né? Do segundo. Fica muito complicado aqui, mas vocês veem direitinho, vão fazer o discernimento aí. Então, Deuteronômio 25, capítulo 25, versículo 5 e 10. Esse duplo costume mostra o seguinte: Deus quer que todos tenham e possam preservar seu pedaço de chão e participem da história preservando o nome de família. A libertação do povo pobre acontece quando ele pode realmente participar do espaço, entre parênteses, terra, e do tempo, entre parênteses, história. Concluímos aqui as explicações do capítulo 2 do livro de Ruth. E essa nossa dúvida aqui, quando diz assim, por exemplo aqui, a alienação do patrimônio da família, aí tem entre parênteses 4,4, deve ser, eu tenho a impressão que 4,4 deve ser capítulo 4, versículo 4, né? Aí tem, conforme Levítico capítulo 25, versículo 23 a 25. Da mesma forma que descendência e o nome do irmão morto, capítulo 4, versículo 5, deve ser isso. Conforme Deuteronômio capítulo 25, versículo 5 a 10. Bom, meus amigos, concluímos aqui as explicações do segundo capítulo do livro de Ruth e voltaremos no nosso próximo vídeo com a continuação da leitura do livro de Ruth, terceiro livro histórico e oitavo livro da Bíblia Sagrada, no seu geral, na contagem geral, no seu capítulo 3. Glória a Deus, aleluia, minha felicidade até lá.